O senhor está por aí? Sim, estou aqui, professor. Então, minha voz está aparecendo bem para ti. Tá bem tranquilo. Senhores, então vamos falar um pouquinho da nossa apostila de finanças, né? Eu gostaria que fosse uma aula mais informal, né? Principalmente no sentido de tirar dúvida, porque as palavras faladas nesse tipo de disciplina, finanças, elas confundem um pouco, né? E como a gente sabe que vocês aí estão recém-iniciando nessa área básica sobre finanças, pode ser bem confuso. A gente adaptou uma apostila da Universidade Católica de Pelotas, a qual eu fiz a cadeira de finanças lá, e a gente sabe que as primeiras páginas são tranquilas, depois se torna um assunto complexo, mas aí vai ficar para quem quer ser profissional da área, né? E estudando o caso. Eu vou começar lendo, então, né, conceitos básicos em finanças. E o que é finanças, né? Nós temos aí um conceito no dicionário. Eu dividi nossa tela em dois, porque bem aqui em cima, onde eu estou mexendo com o meu mouse, vou até selecionar, é uma área onde a gente vai precisar para monitorar onde a gente está trabalhando. Vamos ler ali, ó. O que o dicionário Aurélio define? O termo finanças como sendo a ciência e a profissão do manejo de dinheiro. Então, finanças tem a ver com o dinheiro. E qualquer um de vocês pode me interromper a qualquer momento para falar, né? Tirar uma dúvida ou complementar. E agora eu descobri que no Meet tem um ícone aí que levanta a mão, né? Não sei nem como é que funciona, nenhum aluno fez ainda. Se alguém souber, aperta ele para a gente ver como é que funciona. Finanças tem a ver com o dinheiro, né? Particularmente, tem gente na reunião. Particularmente do dinheiro do Estado, né? Então, esse termo aí, finanças, começou lá quando começou a administração dos estados, mas agora se usa muito no nosso dia a dia. Ampliando o conceito, podemos dizer que ele trata do processo, instituições, mercados e instrumentos envolvidos na transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos. Então, fundos também trata-se de dinheiro, né? Porque às vezes não é só dinheiro, pode ser um bem, pode ser um serviço, e aí são fundos trocados entre as empresas, pessoas e governo. Praticamente todos os indivíduos e organizações obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem. Em última análise, a expressão finanças refere-se à arte e à ciência de administrar fundos. Isso acontece com o salário de vocês. Quando vocês administram tudo que chega no final do mês, estão administrando fundos, receitas. Então é um sinônimo que a gente dá para dinheiro. Receita, todo o dinheiro que entra, e despesa, todo o dinheiro que sai. A gente viu isso lá quando fizemos uma tabela de orçamento. E não fiquem com dúvidas, hein? Me chamem aí. Deixa eu permitir mais um colega chegando. Sobre esse parágrafo lido aí, alguma dúvida? Querem falar um pouquinho com o professor? Importante saber que receita refere-se a um dinheiro que está entrando, né? Vamos analisar um pouco mais esse conceito aí de finanças. Estou aí no segundo parágrafo da apostila. Analisando o conceito, parece ser alguma coisa um pouco distante do nosso dia a dia, falar de finanças. Mas, diariamente, temos um envolvimento com finanças. Quer ver o caso de vocês? Tomamos decisões financeiras a todo momento. Na escolha pelo produto mais caro ou mais barato, na matrícula de um curso, no parcelamento de alguma dívida, numa negociação salarial, escolha de um fundo de aposentadoria mais adequado e assim por diante. Assim precisamos entender de assuntos financeiros e tomar decisões financeiras corretas. O que acontece com o jovem aprendiz na realidade de vocês? A gente está entrando no conceito básico de finanças. No futuro, vocês podem vir a trabalhar no setor financeiro de uma empresa. Se o aluno se torna autodidata nessa área, ele pode, inclusive, depois que terminar o seu curso, pedir para ser assistente financeiro em algumas empresas e tomar isso como profissão. E ser autodidata na área vai só te desenvolvendo. Ah, professor, eu gosto muito de matemática, gosto de dinheiro, e como é que eu faço para crescer nessa área? Se torna autodidata e vai conhecer o mercado financeiro. A gente vai apresentar aqui no item 1.2 agora um pouco mais sobre isso.
As principais áreas em finanças, aonde que eu posso trabalhar, professor, efetivamente? O administrador financeiro é o executivo responsável pelo gerenciamento das finanças de todo tipo de organização financeira ou não financeira. Tem organização pública e privada. Pública são as empresas do governo, de pequeno porte ou grande porte, com ou sem fins lucrativos, porque tem empresas que não têm fim lucrativo, mas administram algum dinheiro. Aí eu adaptei na apostila aqui, ó, o nosso caso. A gente pode se formar um assistente administrativo financeiro. O que que esse profissional faz? Auxilia o administrador financeiro. Mas, professor, eu quero ser um administrador financeiro. Vai fazer um curso de administração na universidade e depois se especializa no mercado financeiro. Aí você pode conquistar várias escalas aí nessa profissão. O administrador financeiro atua muitas vezes como líder de departamentos econômicos financeiros, área onde as decisões influenciam em todas as demais áreas da empresa. Então, para resumir, todas as empresas têm um departamento financeiro, nenhuma empresa fica sem um. Então, tem bastante vaga aí para trabalhar, seja comércio, indústria, empresa que presta serviços. Assim, verifica-se a cada ano uma tendência cada vez mais de executivos oriundos da área financeira ocupando os cargos mais altos nas organizações. Então, quando você começa a trabalhar, as empresas gostam de gente que entende do mercado financeiro, porque ela sabe de onde tirar recursos, aonde investir, como pagar menos juros. Como consequência, as matrículas nos programas financeiros, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação, vem crescendo em grandes proporções. Isso é uma estatística que nunca muda, a área financeira é bem interessante. Nesse contexto, algumas áreas vêm se destacando e atraindo a atenção de estudantes e profissionais por serem excelentes oportunidades de carreira, são elas. Agora eu vou te mostrar onde tu pode trabalhar nas empresas. A parte de finanças eu coloquei como número 1, porque a gente vai estudar um tópico daqui a pouco, ó, o porquê daquele número 1 ali. Aí número 2, área de investimento. Então a primeira é finanças corporativas ou empresariais. Então a gente conhece mais como finanças empresariais. E veja só a agonia do professor aqui desse lado que tem saudade da turma bagunceira. Tem alguém me ouvindo aí? Vou até tomar uma aguinha. Eu tô te ouvindo, senhor. Que saudade, Johanna, de tu fazendo bagunça na sala. Ah, é verdade, vai. Ou tu não fazia bagunça? Eu não fazia, eu era bem comportado. Porque aqui desse lado dá uma agonia na gente não ver nenhum aluno bagunçando um pouquinho. Falando, contando do final de semana, mexendo no celular. Mas um dia a gente vai voltar isso aí. Não vai reclamar mais do aluno também. Sai do celular. Mas vamos ver, olha lá, eu te falei o número 1 aqui em cima, vou selecionar lá, finanças corporativas ou empresariais. É o tópico que a gente vai desenvolver logo aqui abaixo na seleção. Por isso que eu numerei. Tu pode trabalhar na área de investimentos, que aí tu vai aprender a como aplicar um pouco de dinheiro e receber juros sobre isso. Geralmente a gente está acostumado que nós aqui, pessoas comuns, só pegamos dinheiro emprestado, mas não, sobrou um pouquinho de grana, pode investir na poupança, que tem o menor lucro, pode investir em ações e debêntures, a gente vai explicar os tipos de investimento na sequência. Você pode trabalhar em instituições financeiras, que geralmente são os bancos. Tu pode trabalhar também aqui no item 4 que a gente marcou, com finanças internacionais, aí tem que ter um domínio de um outro idioma, ou até mais de um. Por último, consultoria em finanças pessoais. Tem pessoas que cuidam do dinheiro de outras. Aqui em Pelotas tem uma empresa bem legal, que na época eu tentei um estágio e não consegui, que era XP Investimentos. Que são pessoas que cuidam do dinheiro dos outros, para fazer esse dinheiro crescer, né? Então a gente vai ler o número 1 aqui para ti, ó, finanças empresariais. E aí tu me para se tiver alguma dúvida. Esse profissional, então, ó, requer do profissional financeiro conhecimento para decisões vitais no âmbito empresarial, que podem envolver a estrutura de ativos,
a estrutura financeira, o planejamento e controle da gestão e obtenção de resultados de empresa e órgãos governamentais. É um dos principais temas abordados nessa disciplina e será discutido mais detalhadamente no decorrer do semestre e do módulo, né? Então, veja só, aqui já apavora o jovem aprendiz. Professor, como é que eu vou fazer para ter isso na prática? Eu vou te contar, faz um currículo e te oferece para trabalhar de assistente administrativo em uma empresa na área financeira de uma forma gratuita. Porque se o mercado não está te absorvendo, tu tenta, às vezes, até pelo CIE. O CIE é o Centro de Empregação Empresa-Escola, né? Fica ali na Gonçalves Chaves. Tu faz um cadastro e tenta te inserir dentro de empresas como estagiário do ensino médio. E aí tu pode trabalhar, às vezes, só pelo Vale Transporte, por um tempo. Aí a empresa começa a gostar de ti e até te paga um estágio. Então, tu te oferece para trabalhar no financeiro das empresas. Eles vão te ensinando como funciona aí passo a passo. É um jeito de obter uma profissão. Uma outra área que você pode trabalhar, número 2 ali, área de investimentos. Eu vou recolher essa janela. Área de investimentos, lida com ativos financeiros. O que são ativos financeiros? São títulos que vão fazer com que a empresa tenha lucro. Às vezes tem empresa que compram ações. Ações são papéis que são pedaços de outras empresas. Se as outras empresas derem lucro, você vai ter investido num ativo que deu lucro. Aqui a gente falou como debêntures, né? Debêntures são papéis que as empresas criam e vendem como promessa de pagamento com lucros. Porque ações só pode ter empresas que são sociedade anônimas. Mas tem algumas empresas que precisam de dinheiro para investir e elas começam a emitir uns papéis dizendo assim, ó, se você comprar o meu papel, daqui a 6 meses, o dinheiro que você comprou, este documento, vamos dizer assim, eu vou te pagar ele com juro. Só que corre o risco, às vezes, a gente investir. Vamos ver o caso de vocês aí. Recebe R$ 500 todos os meses, decide pegar R$ 100 e investir em debêntures. Na minha empresa, eu começo a emitir documentos dizendo, daqui a 6 meses vou pagar R$ 150. Corre o risco da minha empresa quebrar e eu não pagar. E aí vocês vão ter todo um problema judiciário, financeiro, para correr atrás de mim, que prometi pagar e não paguei. Então, debêntures é um investimento bem perigoso, vamos dizer assim. Aí tem que analisar todo o passado da empresa para ver se vale a pena investir ou não. Tem gente que perde grana no mercado financeiro. Uma outra forma de investir são em títulos públicos e privados, derivativos, a gente vai aprender o que são essas coisas, e outras obrigações. Eu vou fechar a porta ali porque a gente não consegue trabalhar com outro professor do lado, só um pouquinho. O homem consegue atravessar a parede de concreto com a voz dele. Harold, o senhor está por aí? Ô, professor. Onde é que nós paramos? Aí mesmo. Aqui mesmo, né? Então vamos seguir ali, ó. Em sua atividade, o profissional financeiro calcula preços desses ativos, determina os riscos envolvidos, porque tu vai dizer para o dono do negócio se vale a pena investir ou não, e o retorno possível. Analisa o contexto para a definição da melhor composição de carteiras para cada tipo de investidor. O que é uma carteira de investimento? É quando tu vai até o banco, a instituição financeira, e tu decide aplicar um pouco da tua grana que sobra por mês. Ou como pessoa física, ou como empresário. Às vezes tu trabalha para o empresário para investir grana. Tem gente que investe no mercado imobiliário, comprando e vendendo imóveis, e por aí vai. Esse profissional da área de investimentos, né, pode atuar como operador de bolsa de valores, administrador de carteira de fundos ou ainda como analista de títulos. Uma hora de curioso, tu podia entrar no site do teu banco e ver que tipo de investimentos que eles têm, lá naquele banco que tu recebe a tua grana por mês. Inclusive, a idade de vocês é boa para trabalhar de estagiário em banco, que eles gostam de gente rápida, ativa e com pouca idade.
Instituições financeiras é uma outra forma de trabalhar. São aquelas que lidam primeiramente com assuntos financeiros, como bancos, associações de poupança, empréstimos, seguradoras. O Sicredi, por exemplo, é uma cooperativa de crédito, bom de trabalhar lá. Essas instituições necessitam de profissionais para uma grande variedade de tarefas relacionadas a finanças. Pode atuar na área de empréstimo, captação de recursos, seguros, previdência privada, capitalização, entre outras. Previdência privada é aposentadoria. Tem gente que paga um pouco a mais do que o INSS para se aposentar. No contra-cheque de vocês desconta uma porcentagem lá de INSS. O governo vai te garantir uma aposentadoria, mas tem empresas, bancos que vendem aposentadoria. Tu investe um pouco hoje e no futuro você vai ganhar uma parcela para complementar a aposentadoria. Capitalização são títulos que dão lucro quando você investe em um banco, por exemplo. Uma outra área que o profissional pode trabalhar, finanças internacionais. Pode ser definida como uma especialização que requer conhecimento em todas as áreas citadas acima ali. Sua atuação envolve aspectos internacionais, como taxa de câmbio e risco político, empréstimos internacionais, administração de carteira e análise de títulos de empresas sediadas em vários países. Uma carreira bem nobre. O professor não faz ideia como funciona, porque não conheço finanças internacionais. O máximo aí é taxa de câmbio do dólar e de euro, né? Mas é um mercado bem promissor para quem fala mais de um idioma e tem a oportunidade de investir. Não foi uma área que eu gostei, né? Eu sempre gostei da administração de pessoas, recursos humanos. Então eu não me especializei na área. Uma outra parte aí que você pode trabalhar é consultoria em finanças pessoais. É uma atividade com certa tradição nos Estados Unidos. No Brasil, vem se desenvolvendo de forma crescente. O consultor de finanças pessoais, conhecido também como planejador financeiro ou planejador profissional, tem um foco de atuação muito forte no planejamento das finanças pessoais. Tem gente aí com tanta grana para administrar que precisa de um profissional que lhe ajude. Eles são chamados geralmente de assessores. Eu agora estou vendendo uma casa para um rapaz que é investidor na cidade, e ele é um investidor que tem muita grana, mas ele precisa de um assessor para ajudar ele a planejar as finanças. Geralmente esse tipo de pessoa, ele quer viver de relatórios e saber o quanto ele está ganhando ou perdendo. E aonde ele está perdendo, ele vai em cima de ti, que é o profissional que está ajudando ele, perguntar, mas como? Por que eu estou perdendo grana nesse tipo de investimento? Então é um profissional que dá para trabalhar de assessor. Sua atividade básica consiste em gerir as finanças para facilitar o alcance de objetivos econômico-financeiros pretendidos pelos clientes. O cliente, no final, ele quer lucro, né? Não quer perder. Esse profissional, então, o consultor em finanças pessoais, auxilia na administração do orçamento doméstico ou empresarial, caberia aqui também. Na análise e na busca de alternativas para endividamentos elevados, porque às vezes tem pessoas que estão com alto endividamento, empresas também, e tu vai lá trabalhar na diminuição do custo da empresa. Um dia a gente vai aprender o que é custo empresarial. Orientações sobre aplicação de recursos nas modalidades mais adequadas para cada perfil de investidor. Mais à frente a gente vai ver que tem perfil de investidor mais moderado, mais arrojado, gente que tem mais medo de investir, gente com menos medo. Esse profissional orienta também na escolha de seguros e planos de aposentadorias. Vamos lá que a gente vai só até a página 2 hoje. Vamos ver onde é que estamos aqui. Mais um pouquinho. Intermediação financeira. O que é isso, então? Ao pouparem, né, qualquer um de nós pode poupar, as pessoas deixam de utilizar a capacidade de consumo do dinheiro no momento. Então, poupar é não consumir, né? Tem gente que é muito consumista e empresas também. Acreditando que essa atual capacidade de não consumo trará maiores benefícios no futuro. Então, quem poupa quer que o seu dinheiro renda. Seja frente a algum imprevisto para economizar dinheiro e comprar algo de maior valor ou simplesmente
para sustentar a família na aposentadoria, por exemplo. Quando os poupadores optam por vender suas mercadorias, se transformam em investidores. No sentido econômico, investir significa a aplicação de capital para produzir bens e serviços. E quando tu tem uma grana a mais, tu decide investir em alguma coisa. Se o teu dinheiro se transformar, ele aumentar, tu foi um investidor. Se não, você não conseguiu investir. Aí você foi um tomador de dinheiro para poder sanar dívidas. Num sentido mais amplo, significa direcionar recursos para a obtenção de juros ou lucros. Tem pessoas que decidem não aplicar o seu dinheiro em algo para produzir, mas sim no mercado financeiro. Aí elas começam a explorar esse mercado para obter juros. E esses juros, tu faz o teu dinheiro crescer. Em algum momento nós vamos estudar juros simples e compostos, vamos ver como isso funciona. E quando a gente fala a palavra capital, capital é um sinônimo para dinheiro, mas pode ser outros bens também. Se tu tem um carro e aplica ele num negócio, eles transformam em um capital. Se tu tem um imóvel também. Então, capital não é só dinheiro, é tudo que tu gira para obter lucro. Vamos falar um pouquinho aqui sobre quem poupa, né? Os poupadores. Portanto, são os agentes econômicos superavitários. Superavitários é porque eles ganham dinheiro, dispostos a transformar suas disponibilidades monetárias, sobra de dinheiro, em ativos financeiros. Ativos, então, é tudo que te dá lucro, através da oferta de recursos, sujeitando-se aos riscos de mercado. E esses riscos aqui é importante sublinhar, sujeitando-se aos riscos de mercado. Vale a pena botar uma cor na fonte e ampliar ela bastante, porque todo investimento tem risco, né? Se a gente fizesse aqui uma rede de tags, esses riscos de mercado, o que acontece? Porque às vezes tu investe e pode ser que tu não tenha lucro. Então tem que analisar bem com experiência, inclusive com falhas de outros, o que dá problema. Professor, tem algum investimento que não dá problema? Tem sim, é a poupança. A poupança, o governo garante que tu nunca vai perder dinheiro, só que ela dá um lucro muito pequeno. Depois nós vamos fazer uma simulação de como funcionaria R$ 100 na poupança, por exemplo, e em outros investimentos. Só que tem investimentos, às vezes, que tu perde dinheiro, como é o caso de ações. Hoje as ações podem estar a um preço, amanhã a ação de uma empresa pode cair. Tem gente que fica explorando esse mercado, mas é arriscado. Mais para frente a gente vai aprender. Com a finalidade de obter retornos, então, né? A gente se sujeita a riscos. Quanto maiores os riscos, geralmente maiores os retornos, mas tem perdas também. Retornos reais positivos são os criadores de fundos para o financiamento do crescimento econômico. E ao contrário dos poupadores, né? Tem pessoas que geralmente o que a gente mais conhece são os tomadores, aqueles que adquirem o produto comercializado no mercado financeiro. Geralmente o produto mais comum que a gente conhece são os empréstimos. A gente vê aí avós pegando empréstimos, nossos pais pegando empréstimo. Isso é um produto do mercado financeiro. São os industriais, comerciantes, pessoas físicas, que necessitando de dinheiro para utilizar o seu poder de compra, dispõem-se a pagar por essa utilização. Então, toda vez que a gente pega uma grana, a gente paga um juro. São os agentes econômicos deficitários, ou seja, eles estão perdendo, que demandam recursos e estão dispostos a financiar seu déficit a custo de mercado. O que significa isso? Hoje você quer abrir uma empresa que faz brigadeiro. Tem um aí que faz uns bolos de pote, parece. Então ela não tem grana, tem que planejar o custo, vai lá, pega um empréstimo, vê quanto vai ter que pagar em quantas parcelas, vai ter que fabricar algo para vender e depois pagar esse empréstimo. Se valer a pena, o empréstimo vai ser pago com o lucro da venda, tem que ver se vale a pena o esforço. E o pessoal da área financeira é que precisa calcular isso. Seguindo ali, cabe aos intermediários financeiros efetuar a ponte entre os dois segmentos. Intermediário financeiro, então, são bancos, financeiras, cooperativas de crédito. Quando a gente ouve no noticiário na TV o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento,
é um intermediador financeiro, geralmente para o setor público. Empresas públicas que estão com um pouco menos de recursos vão lá pegar um empréstimo para depois gerar lucro, pagar novamente. Ao concentrar os recursos dos agentes superavitários, quem tem mais grana, os intermediários financeiros viabilizam a ampliação das escalas de produção, financiando investimentos de maior vulto. Ou seja, daqui a pouco uma cidade pega uma grana com o BNDES para melhorar sua rodovia, porque sabe que lá, depois de duplicar, vão circular mais caminhões com mais produtos, que vai fazer girar melhor a economia. Então, esses intermediários é que ajudam, emprestando, depois recebendo de volta com juros. Como a instituição financeira é parte na intermediação, ela pode atuar como sujeito ativo ou passivo nas operações realizadas. Aqui que ficam vocês que estão se transformando em profissionais, auxiliares administrativos, assistentes, administradores, estão ajudando dentro das empresas que fazem a intermediação financeira. Quando está na posição de devedor, pois recebeu o recurso do poupador, com obrigação de devolvê-lo, no futuro com as devidas correções. Não, correções são juros. Se eu te emprestar R$100, mês que vem eu vou querer que ele venha corrigido no mínimo a 110. Aí a gente estabeleceu uma taxa de juros. Isso depois a gente ensina os cálculos. Por outro lado, quando o banco empresta recursos a um tomador, passa a ter o direito de receber no futuro o valor emprestado. Tem-se uma operação ativa. Assim, um depósito em conta corrente ou poupança são exemplos de operações passivas. É o nosso caso. Se a gente for lá depositar em uma conta, a gente fez uma operação passiva, depositou e vai aguardar o juro. Enquanto empréstimos e financiamentos são operações ativas. Isso aqui olhando pelo lado do intermediador financeiro, né, do banco. O banco, quando ele te empresta, é algo ativo para ele, porque ele vai estar ganhando em cima de ti. Por hoje, para não cansar os meus alunos, vai ser só essa figura que a gente vai demonstrar. Olha só, então a gente tem aqui agentes econômicos superavitários. É quem tem dinheiro. Quem tem a grana, ela vai acabar tendo oferta de recursos. Aí o mouse está circulando. Se tu, então, uma pessoa que está com dinheiro hoje no bolso, tu é um agente econômico superavitário. Vamos ver o caso de todos vocês aí, o meu caso. A gurizada tem dinheiro no bolso. Aí ela vai lá ofertar esses recursos. Aonde que ela vai ofertar esses recursos? Lá no intermediador financeiro, que geralmente são os bancos. Pessoa comum, como nós, conhece os bancos como os intermediadores. Aí a gente vai pegar essa grana e vai até o banco para gerar demanda de recursos. Aí o que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro que tu investiu e vai deixar à disposição de quem quer pegar. Só que olha só a jogada do banco. Se tu hoje tiver R$100 nas tuas mãos e for até o banco, eles vão te pagar aí mais ou menos R$1 por mês de juro. Só que quando eles pegarem teu dinheiro, eles vão emprestar para agentes econômicos deficitários. É o caso do aluno com dinheiro no bolso, foi até o banco, entregou no banco para ganhar um juro, vai ganhar pouco, aí o banco vem e empresta para mim, que sou o pobre coitado da história, agente econômico deficitário. Só que de mim, o banco vai cobrar R$10 por mês. Então, por isso, agora você aprendeu como se vende dinheiro. O banco pega de quem tem, paga pouquinho juro, põe lá no cofre dele, e eu que vou pedir empréstimo, geralmente pago 10 vezes a mais do que você que investiu. Então, todos vocês que têm R$100 por mês, vai até o banco, no mês que vem o banco te devolveria 101. Mas para mim, que fui pegar R$100, mês que vem eu vou ter que devolver R$110. Isso por que agora a gente chama esse mercado financeiro de compra e venda de dinheiro? Então, o banco ele faz o lucro em cima de agentes econômicos deficitários, que é quem não tem a grana no momento. Aí aqui gera uma operação passiva para o lado da pessoa que tem a grana, e aqui gera uma operação ativa para o lado do banco, porque ele que vai estar ganhando o maior lucro. Entendeu que no final da história, você que ganhou só R$1 emprestou 100 para o banco, aí o banco me emprestou
e eu tive que pagar R$ 110. No final, o banco ganhou R$ 9 de juro, só por pegar de um lado e aplicar de outro. Mas qual é o risco disso? É eu não pagar. Se eu sou um agente econômico deficitário que não paga o banco, ele vai ser obrigado a pagar para ti que investiu, porque aí tem o Banco Central do Brasil que regulariza isso. Então, um banco que pega dinheiro de investidores, ele é obrigado a devolver aquela promessa de lucro. Mas se eu não pagar enquanto agente econômico deficitário, o banco vai demorar um tempão até penhorar meus bens, ir para a justiça, e uma série de trâmites que geralmente pessoas como nós não está acostumada a fazer. E outra, é ilegal qualquer um de nós fazer isso. Só quem pode fazer são bancos cadastrados no Banco Central do Brasil. Porque hoje em dia tem um tipo de pessoa que faz isso, ele é chamado de agiota, ele pega dinheiro de uns e empresta para outro com lucros. Esse tipo de profissão não é legalizada e a gente não pode fazer. Pegar dinheiro de algumas pessoas e emprestar para outra e fazer esse movimento de lucro. Então isso acontece só com bancos. E agora eu abro para dúvidas, deixar tu falar um pouquinho aí dos teus anseios ou me dizer o que tu não entendeu. Fala comigo aí, por favor. Cadê você? Tem alguém aí? Oi, senhor. Que saudade da bagunça. Fala comigo, minha Senhor, aluna, diz tua dúvida. não, eu não tenho dúvida, eu entendi tudo. É que eu queria saber mesmo se as perguntas que eu fiz estão certas, porque como eu tinha te Agora, mandado. o que que eu vou fazer? Essa questão do tema de casa, a nossa coordenadora nova instituiu que até o dia 11 de dezembro, que é o nosso último dia de aula, todos os dias nós temos que ter uma atividade de tema de casa. Aí o professor está projetando ela aqui e também vai ficar agora até o final da tarde tirando dúvida de vocês para ajudar. É onde a gente vai fazer 2 perguntas aí em cima da apostila, lendo ela com 4 alternativas e uma correta. E eu estou projetando ela aí para ver se surge alguma dúvida. E quem for me entregando, eu vou ir armazenando elas aqui, corrigindo e colocando em uma planilha. Então a chefe está bem exigente, não é essa planilha. Na verdade ela se apagou, eu quero abrir ela aqui para vocês. Ela está aqui na pasta tema de casa. E eu vou deixar ela bem grandona. Só temos que achar, né, na nossa estrutura aqui de pastas. Estou parecendo aluno do Senai usando o computador. Que saudade dos meus alunos aqui no laboratório de informática. Vamos ver se ano que vem a gente consegue alguma coisa. E vocês virem para cá conosco. Olha aí, então a gente vai encolher aqui e vai mostrar aí para ti que eu vou precisar hoje pegar. No caso do Albert, que é o nosso primeiro aluno. Até hoje, às 23h59, o Albert vai me entregar esse trabalho. Eu vou botar realizado aqui que sim ou não e alguma observação. Então, agora eu vou me despedir de vocês, quem não tem dúvidas, e vou começar a corrigir quem está me entregando alguma coisa e vou ficar ao vivo aqui pelo Meet para ir ajudando a criar o famoso tema de casa aí proposto pela nossa coordenadora. Fala aí da tua dúvida, gurizada. O que nós vamos fazer agora? Eu enviei a apostila em PDF para todos. Se não tiver dúvidas, aí a gente encerra por aqui e eu fico com quem tem dúvidas. Pode ser? Professor, Pergunta, meu aluno. é para enviar só por e-mail ou pode enviar aqui pelo WhatsApp no teu privado? Eu quero formalizar por e-mail para a gente ter ali uma forma de registro que foi enviado, entendeu? Eu vou fazer essa cobrança aí dos alunos, vou até criar um campo novo aqui na minha planilha, realizado e mais um e-mail, porque eu preciso ter isso registrado. Tá A bem, gente vai ok. fazer um esforço aí de enviar para o e-mail do professor. E aí, se não tem dúvidas, a gente se despede, deixa a gurizada trabalhando e eu fico ao vivo por aqui com vocês. Forte abraço a todos, então, e vamos trabalhar. Se vai Tchau, ficar aí... senhor. Tchau, fica bem. E pode ficar aí comigo conversando também, não tem problema.